Vamos continuar a nossa série Israel Antiga e Moderna, de onde paramos no último vídeo. Vamos ver agora aqui, através dos próximos slides, que a Trindade, a doutrina da Trindade, ela é o elo de ligação ecumênico que une as mais diversas religiões cristãs. O próximo slide é um texto aí que foi publicado na revista Life Católica no dia 30 de outubro de 1950. E ele diz o seguinte, olha: nossos oponentes, os protestantes, às vezes reivindicam que nenhuma crença deveria ser dogmatizada, que não seja explicitamente declarada na Bíblia. Mas as igrejas protestantes, por elas mesmas, têm aceitado tais dogmas, como a Trindade, pela qual não há nenhuma autoridade precisa nos evangelhos. Então, os próprios católicos aí, eles admitem claramente que o dogma da Trindade não está embasado nos evangelhos, e os protestantes, eles seguem esse dogma católico. Vamos para o próximo slide. Esse texto, ele está contido nesse livro aqui, ó, E Haverá um Só Rebanho, tá? Os que desejarem depois podem analisar. E ele diz claramente aí o seguinte: diversas igrejas batizam sem dúvida validamente. Por esta razão, um cristão batizado numa delas não pode ser rebatizado, nem sequer sob condição. Consequentemente, as certidões de batismo delas valem para nós como se fossem certidões da Igreja Católica. São elas igrejas orientais, episcopais do Brasil, luteranas, metodistas, presbiterianas, congregacionais, batistas e adventistas. Isso mesmo, até adventistas. E Haverá um Só Rebanho, páginas 251 a 252, edições Loyola, 1989. Então, meus amados, esse livro ele fala claramente que as certidões de batismo dessas igrejas são válidas para a Igreja Católica. Por quê? Porque elas batizam validamente. Elas batizam segundo a fórmula trinitária de Mateus 28:19. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma fórmula criada pela própria Igreja Católica no quarto século, terceiro, quarto século, e utilizada aí largamente em toda a cristandade, né? Então, para o próximo texto, adventista mais católico, vamos lá. No inciso 1271 do Catecismo, diz assim: o batismo constitui o fundamento da comunhão entre todos os cristãos, também com os que ainda não estão em comunhão plena com a Igreja Católica. Com efeito, aqueles que creem em Cristo e foram validamente batizados, ou seja, na fórmula trinitária, acham-se em certa comunhão, embora não perfeita, com a Igreja Católica. Justificados pela fé no batismo, são incorporados a Cristo, e por isso, com razão, são honrados com o nome de cristãos, e merecidamente reconhecidos pelos filhos da Igreja Católica como irmãos no Senhor. Olha que interessante isso aqui. O batismo constitui, pois, o vínculo sacramental da unidade que liga todos os que foram regenerados por ele. O Catecismo Católico, página 419 a 420, edições CNBB. Então, você que é um adventista do sétimo dia, que foi validamente batizado,
validamente para os católicos, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pode ser chamado de irmãos por eles. Por quê? Porque esse batismo ele é o elo ecumênico que une todos os cristãos. Vamos aqui demonstrar isso para vocês na prática, abrindo um parênteses, né, analisando esse termo irmãos católicos. Vamos ver aí o que o Leandro Quadros gosta muito de dizer. O Tony Araújo até escreveu para a gente aqui e disse assim: olá, sou católico e não entendo por que dizem que adoramos santos. Na verdade, sabemos que são somente lembranças. Afinal de contas, por que dizem que os católicos adoram santos, professor? Veja, muitos irmãos católicos, eles dizem, e obviamente eu acredito nisso, eles não adoram, mas veneram, né, os santos como uma lembrança desses santos e tudo mais. Mas veja bem, meu querido irmão católico, irmão quando católico, nós analisamos o mandamento bíblico, nós percebemos que Deus não proíbe apenas o adorar, Deus proíbe o venerar também. Tá? Então o que acontece? Só pra gente... Para você aqui, o Tony Araújo até escreveu para a gente aqui e disse assim: olá. Só para a gente entender essa questão aí do irmão, né? O tratamento. Várias e várias vezes ele vem chamando aí muitas classes aí como irmãos, né? Por exemplo, até os próprios maçons. Olha só. Existe realmente um vínculo na simbologia da maçonaria, alguns símbolos, com as religiões ocultas, mas queria destacar uma coisa, porque muitos cristãos, infelizmente desinformados, têm manchado o caráter de muitos irmãos maçons. Isso é errado. Irmãos maçons. Então vamos lá. Eu queria mostrar um próximo slide para o nosso telespectador, que tem uma opinião muito interessante de uma autora chamada Rosemary Ellen Gilley, que diz o seguinte: é impossível manchar o caráter de tantos maçons ilustres com adoração ao diabo. Primeiro ponto, pode deixar o slide aí. É errado dizer que os irmãos maçons adoram ao diabo. Quem fala isso é um desinformado, é um fanático religioso e precisa rever os seus conceitos. E, por outro lado, nós não podemos dizer que o símbolo em si é um problema, porque de acordo com Kenio Ismail, o maçom, ele está totalmente certo em dizer o seguinte: os símbolos formam a base didática não somente da ordem maçônica, mas de toda a humanidade. Ou seja, toda a humanidade se utiliza de símbolos para comunicar ideias. Tá, professor. O problema é que alguns símbolos maçons não são cristãos. Exatamente. Eu queria até que mostrar uma tela aí pra gente, que vamos lá. Algum símbolo, por exemplo, daquela estrela que é de cabeça para baixo, não sei como é que chama aquilo. Vê se tem aí o nosso... Olha o primeiro símbolo. Olha aí. O que é isso aí, professor? Esta é a estrela pentalfa. Essa estrela invertida, ela é um sinal utilizado no satanismo. E isso é um símbolo maçônico? É um símbolo que o maçom utiliza. O maçom não utiliza isso para adorar o diabo, fique bem claro. Mas o problema é que o maçom utiliza esse símbolo. Olha outro símbolo interessante defesa que ele faz dos irmãos maçons. Olha que símbolo macabro esse. O próximo. É o símbolo de Baphomet, cabra de Mendes, deus do Egito. Olha o que Kenio Ismail afirmou sobre esse símbolo. Ele argumentou no livro dele, Desmistificando a Maçonaria, Temos 2 minutinhos, professor. Páginas 30 e 31, ele argumentou que a Igreja Católica difamou a maçonaria. E aí o que ele fala sobre esse símbolo? A maçonaria, como não poderia deixar de fazer, levou e leva a tais crendices pelo caráter jocoso e divertido, e tem adotado o bode quase como um mascote. Eu pergunto, por que adotar esse tipo de símbolo pagão como mascote? Isso contraria um princípio bíblico muito forte, que se encontra em 1 Tessalonicenses 5:22. Mesmo que o irmão maçom não adore o diabo, Irmão maçom, esses olha símbolos só. pagãos
comprometem sim aqueles que querem ser cristãos de verdade. Porque em 1 Tessalonicenses 5:22 diz assim, ó, afastem-se de toda forma de mal. Ou seja, nenhuma forma de mal é para você utilizar. Não utilize o símbolo do Bafomete, cabra de Mendes, deus do Egito. Não utilize o pentalfa, porque isso é símbolo pagão e o cristão deve se livrar de toda a aparência do mal. Amigo, podemos dizer, com base no que estudamos na Bíblia, comparando as crenças maçônicas com a Bíblia, é impossível ser um cristão coerente e um maçom ao mesmo tempo. Bom, fechando esse parêntese, né, então, para a gente perceber como que o tratamento é feito, né? Pode se chamar irmãos, os maçons, os católicos, espíritas, de todos os credos podem ser chamados irmãos. Por quê? Porque o elo ecumênico que une a todos eles é o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como nós vimos nos textos aí anteriores do Catecismo, também do livro E Haverá um Só Rebanho, que é a igreja ecumênica, o rebanho ecumênico, né? Agora, olha o que nós encontramos aí, explicando sobre qual é esse batismo válido, né? Segundo o Catecismo Católico, página 421, edições da CNBB, no inciso 1278, diz assim: o rito essencial do batismo consiste em mergulhar na água o candidato ou derramar água sobre sua cabeça, pronunciando a invocação da Santíssima Trindade, isto é, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o rito básico para eles pode ser por imersão ou por aspersão, no próprio catecismo fala, né? É muito pegado em cima dessa questão aí, o batismo é por imersão e não por aspersão, mas os católicos reconhecem como válido o batismo por imersão também. Mas uma coisa que não pode faltar é a invocação da Santíssima Trindade. Essa tem que acontecer impreterivelmente, senão o batismo não é validado por eles. Tanto que se você for um adventista, estiver assistindo isso, pegar sua certidão de batismo e perguntar para um padre católico se essa certidão, se esse batismo é válido lá na Igreja Católica, ou se você precisaria se rebatizar na Igreja Católica, eles vão falar, não é válido. Da mesma forma também para um católico, um assembleiano, um batista, de qualquer outra religião. Se você entrar para a Igreja Adventista, apresentar o seu certificado de batismo e falar assim, não, meu certificado é válido, eu não quero me rebatizar, a Igreja Adventista também não vai te rebatizar. Eu digo isso porque eu mesmo já vi, quando fui ancião da Igreja Adventista, um jovem ser admitido na igreja apenas por profissão de fé, porque ele já havia sido batizado na Igreja Assembleia. Tá certo? Então ele não foi rebatizado, ele foi aceito apenas por profissão de fé na Igreja Adventista, porque ele já havia sido batizado. Então esse é o acordo ecumênico que há entre eles. Todos eles seguem, né, à risca esse acordo, e é uma grande irmandade, né? Todos eles estão aí no batismo trinitário, que não é o batismo correto. O batismo correto, como nós já vimos nos vídeos anteriores, é em nome de Jesus Cristo. O batismo que os discípulos fizeram é o batismo que nós devemos fazer e também devemos ser batizados dessa forma. Vejamos agora algumas citações da inspiração profética dada a Ellen White sobre a divindade. Então agora nós vamos analisar alguns textos nos quais ela fala sobre a divindade, né? São usados muitos textos aí das três pessoas, alguns textos polêmicos, né, que são usados, depois vamos analisar alguns deles, mas vamos ver aqui alguns textos onde a mensageira do Senhor ela vem então aí falando sobre a divindade, no sentido de ser aí então Pai e Filho, né? Vejamos então alguns textos nos quais ela fala sobre a divindade antes do pecado. Sempre serão encontrados os que se simpatizarão com aqueles que estão errados. Isso é um fato, né? Satanás tinha simpatizantes no céu e tomou um grande número de anjos com ele.
Deus e Cristo e os anjos celestiais. Olha aí o trio celestial, né? Deus, Cristo e os anjos celestiais. Ficaram de um lado. E Satanás de outro. Satanás e seus anjos, né? Apesar do infinito poder e majestade de Deus e de Cristo, anjos se tornaram insatisfeitos. As insinuações de Satanás tiveram efeito, e eles realmente vieram a crer que o Pai e o Filho eram seus inimigos e que Satanás era o seu benfeitor. Olha que terrível, irmãos, o que o pecado faz. Satanás tem o mesmo poder e o mesmo controle agora sobre as mentes, somente que o seu poder tem aumentado centenas de vezes pelo exercício e experiência. Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 324. Então, meus amados, sempre vão haver pessoas que vão simpatizar, compactuar com o que é errado, com o que está errado. Hoje não é diferente, tá certo? Então, nós vemos aqui claramente nesse texto, importantíssimo, que a divindade lá, naquela grande controvérsia, é o Pai e o Filho. Pai, o Filho e os anjos celestiais. Por que ela não citou aqui uma terceira pessoa que também estava desse mesmo lado? Não. Ela não citou. Vamos para mais um texto aí, analisando essa questão da divindade antes do pecado. O grande Criador convocou os exércitos celestiais para, na presença de todos os anjos, conferir honra especial a seu Filho. O Filho estava sentado no trono com o Pai, e a multidão celestial de santos anjos reunida ao redor. O Pai então fez saber que, por sua própria decisão, Cristo, seu Filho, devia ser considerado igual a ele, assim que em qualquer lugar que estivesse presente seu Filho, isso valeria pela sua própria presença. A palavra do Filho devia ser obedecida tão prontamente como a palavra do Pai. Seu Filho foi por ele investido com autoridade para comandar os exércitos celestiais. Especialmente devia seu Filho trabalhar em união com ele na projetada criação da terra e de cada ser vivente que devia existir sobre ela. O Filho levaria a cabo sua vontade e seus propósitos, mas nada faria por si mesmo. A vontade do Pai seria realizada nele. História da Redenção, páginas 13 a 14. Nós vemos aqui mais uma vez, meus amados, que no contexto ali, antes do pecado do homem, da queda do homem, até mesmo da criação do homem, apenas Pai e Filho ali compunham a divindade, né? E é assim por todos os tempos, né? No próximo vídeo a gente continua analisando alguns desses textos. Peço que você deixe aí o seu like no vídeo, você compartilhe. Você, se não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações para receber os nossos próximos vídeos. Se você quiser ajudar a manter esse canal, o link do Apoia-se está aí embaixo, e-mail, Telegram também, para você entrar em contato e ajudar a mantermos esse canal e continuarmos realizando aqui esse trabalho. Deus abençoe a todos e até o nosso próximo vídeo.